E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa, e no programa de hoje, pós-jogo com a primeira derrota do CSA, né? Cai a invencibilidade do Centro Esportivo Alagoano contra o Ceará pela segunda rodada da Copa do Nordeste, tá? Gol marcado pelo Dieguinho, um bonito gol, né? E dessa vez, primeiramente, eu peço a sua inscrição, né? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua análise do jogo aí, que é sempre muito importante, tá? Meu povo, saiu até um pouquinho mais tarde, tá saindo mais tarde esse vídeo mesmo, por causa do horário, né? O jogo acabou tarde mesmo, mas estava eu na Nova Rádio Jovem e dessa vez eu não fiz aquele esquema de dividir em duas partes, porque eu queria falar com mais calma, né? Porque tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? Quem viu o meu pré-jogo lá na Nova Rádio Jovem viu que o meu resultado para o jogo foi 1-0 para o Ceará. Porque eu acreditava que o CSA não pudesse ganhar? Não, porque lá eu tenho que ser isento, né? Como eu também sou aqui, né? Eu acabo dando a minha opinião sem clubismo nenhum. E querendo ou não, o Ceará tem peças individuais que podem ainda, mesmo jogando com time misto, né, acabar aí desequilibrando o jogo. Você tem Lucas Mugni, você tinha ali o Pedro Henrique, enfim, você tinha o próprio Dieguinho, né, que acabou aí fazendo gol, e eu acho que fez um bom jogo. Você tinha Lourenço também, inclusive ainda se deram o luxo aí de poupar algumas peças, inclusive uma delas foi o Ailon, né, que já jogou aqui no CSA e não jogou na partida de hoje, né. A gente tem que fazer esse jogo, por mais que eu não quisesse separar em dois blocos, né, primeiro e segundo tempo, mas aqui eu acho que a gente precisa separar entre primeiro e segundo tempo. O primeiro tempo do CSA, eu acho que foi bom dentro da proposta. Eu acho que o CSA, dentro do que se propôs, fez certo. E eu falava no off que a melhor chance do primeiro tempo eu achei que foi a do CSA com o chute na trave do Cachoeira. O CSA começou marcando em cima, né, mostrando ali o seu jogo, por mais que tivesse alguma diferença aqui, outra ali, né, de posicionamento. O Brian não achei o Brian tão solto assim como ele é normalmente, mas foi um CSA que sim, poderia ter aberto o placar com o Guilherme Cachoeira, e sim, eu acho que foi pênalti no Igor Bahia, tá? E aí eu explico o porquê que eu acho que o juiz não tinha tanta convicção assim que não era pênalti. Se ele acredita que o Igor Bahia simulou, né? Porque ali é um lance para mim de simulação clara. Ele tá frente a frente com o goleiro, não, se não há o toque, né? Ele apenas se joga para tentar ludibriar, né? Aí o juiz, o árbitro. Não foi o que aconteceu ao meu ver. E eu acho que o juiz também não pensou isso, né? Porque ele não dá o amarelo para o Igor Bahia. Então, eu acho que sim, foi pênalti. E eu acho que o juiz não teve essa convicção de que o Igor Bahia não foi tocado, tá? Então, eu acho que o CSA sim foi prejudicado, porque naquele momento o jogo estava 0-0, início de jogo, e poderia dar sim rumos diferentes à partida. Mas o jogo seguiu. E o CSA, dentro da sua proposta, conseguindo se defender muito bem. Algumas peças do Ceará eu achei um pouco apagadas, como, por exemplo, o próprio Lucas Mugni, né? Que a gente... Aqui um bicho que passou. O próprio Lucas Mugni, que eu esperava um pouco mais, né? Dele ser esse camisa 10, de achar os atacantes. Inclusive, eu acho que o Ceará tem alguns problemas ali de montagem, né? Não de montagem de elenco, mas vai precisar contratar. Mas, enfim, isso daí fica para outro momento, um outro canal. Mas o CSA conseguiu se segurar muito bem e termina um primeiro tempo com uma chance de gol clara para cada lado. O que mostra que sim, aquele placar estava sendo justo, apesar de, bato de novo na tecla, acho que foi pênalti sim ali em cima do Igor Bahia, né? Aí vem o segundo tempo. E no segundo tempo, o Ceará veio totalmente mudado, time muito mais intenso, e o CSA não estava conseguindo segurar, né? E algo que aconteceu bastante no decorrer do jogo inteiro, se levou muita bola nas costas, tá? E nisso acabou ocasionando, né, o lance em que o Matheus Araújo acaba perdendo cara a cara com o goleiro. Um gol daquele não se perde, né? Aquele dali é digno de um inacreditável futebol clube.
E aí segue de novo o jogo, meio que se equilibra mesmo com um Ceará tendo muito a bola, tendo muito a posse, mas a gente não via grandes lances, né? O CSA tem uma grande valência, e eu acho que aqui também fez o time do Igor Magalhães, que é proteger bem o funil, né? Protege bem protege bem a sua baliza. Muitas vezes a bola não chega nem no George, porque o CSA consegue tirar antes, né? Conseguiu no primeiro tempo, né? Ali com uma bola meio que sem querer, mas conseguiu, né? O Cedric estava muito bem posicionado e evita ali aquele gol de bicicleta, né? O Enzo tira muito bem uma bola que poderia ter sido gol do Ceará. Inclusive o Enzo entrou porque o Roberto sai machucado, então é algo que me preocupa para o decorrer aí das competições do CSA. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas sim, o Enzo entrou no primeiro tempo ainda porque o Roberto acabou sentindo o que me pareceu ser joelho. E aí eu não sei se a gravidade, né, dessa lesão que impossibilitou dele continuar, mas ele sente e já cai logo, não chora, não parecia um semblante de dor, mas nitidamente ele não conseguia mais jogar. Então entrou o Enzo, que inclusive salva o CSA aí no segundo tempo, né? Aí o Ceará começa a, inclusive, fazer substituições, né? Já pensando, acredito eu também, no clássico contra o Fortaleza, e continua na mesma tônica do jogo, né? Um CSA que se defendia, mas diferente do primeiro tempo, eu senti um CSA muito mais desorganizado, né? Muitas vezes tomava essa bola nas costas, às vezes eu via a última linha do sistema defensivo desalinhada mesmo, eu acho que a palavra certa é essa. A última linha estava desalinhada em alguns momentos, né? O que não havia acontecido em partidas anteriores. E aqui, o CSA que tinha a proposta de vou me defender, porque estou jogando contra um time de primeira divisão com um orçamento muito maior, e o CSA não tinha a obrigação de vencer o jogo, mas tinha a obrigação de competir. E dentro da sua proposta, o CSA estava conseguindo ali, mas precisava dessa segunda parte. A primeira é você se defender bem e impossibilitar que o seu adversário finalize, né? E aí a saída que o Ceará tinha era mandar a bola na área ou chutar de fora da área, né? Que era que era a única alternativa que estava conseguindo, porque o CSA conseguia, como eu já falei, fechar ali, proteger muito bem o funil. Povoava muito bem ali aquele meio, o corredor central. Só que o CSA não conseguia sair de trás. Se a gente fosse colocar no boxe, o CSA tranquilamente, esquece que o Dieguinho fez o gol. O CSA tranquilamente perderia por pontos. O CSA não conseguia sair das cordas. Eu vi aquela luta do Rocky Balboa, né? Ele apanhando, só que diferente dos filmes do Sylvester Stallone, né? O CSA não conseguia, não tocou aquela música tan 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 tan, e aí o CSA, né, conseguir nocautear, né, o seu adversário. O CSA não conseguiu. Ficou muitas vezes nas cordas, sofreu o segundo tempo inteiro, e até que quando o Igor já estava preparado para colocar o Rafinha, né, não sei se a outra substituição seria ali o Gustavinho, e a gente já vai falar do Igor, né, de como foi hoje. E aí quando o CSA já estava prestes a fazer uma substituição que nitidamente era defensiva, aí o Ceará acaba finalizando muito bem de fora da área. O George me faz uma boa defesa. E aí, lance segue de fora da área. Dieguinho faz um bonito gol, né? E, de novo, não vi falha do George nesse lance. Alguns momentos eu vi que o George me mostrou alguma certa insegurança, principalmente para sair do gol. Mas nesse lance em específico, não acho que ele estava mal posicionado. Não acho que ele estava. O lance foi realmente muito rápido. Ele tinha acabado de fazer uma defesaça, né? Então, avaliar assim agora não vejo como falha do goleiro, mas é nítido que a gente tem que colocar também os méritos do Dieguinho, que faz sim um bonito gol, e eu acho que fez uma boa partida. Eu colocaria ele, inclusive, coloquei ele, né, como nome do jogo. E aí o CSA no final do jogo, depois de tomar, né, o seu gol, começa a querer sair mais para buscar um empate, né? E aí
meio que sem ter condições, eu acho que o CSA não tinha força, né, pra buscar esse gol de empate, mas achou um lance com o Wellington Nunes, que acaba chutando pra fora. Finalizou muito mal. Ele tinha a opção de tocar no Igor Bahia, ele tinha a opção de chutar de bico, que eu acredito que foi o que ele tentou, né? Ele poderia, eu acho que daria tempo dele perfilar melhor o corpo pra tentar chapar ali no canto, buscar o canto do goleiro. Eu sei que é um lance muito rápido e eu falar aqui do conforto da minha casa, sentado na minha cadeira, é muito mais fácil, mas analisando aqui de fora, eu acho que ele tinha essa possibilidade também. Ele acaba tentando um bico e pegando muito mal na bola. A bola, eu acho que não sei nem se foi para tiro de meta, né? Uma chance que o CSA não podia desperdiçar. No lance do Cachoeira, eu acho que ele finaliza do jeito que ele achou uma finalização. Então, não acho que foi o Cachoeira que perdeu um grande gol. Mas na do Wellington Nunes, não dá para você perder uma chance daquela. O CSA que não teve tantas chances assim de gol. Realmente, o segundo tempo, eu acho que ficou mais ali com o Ceará mesmo. Que se a gente fosse fazer esse exercício, né, talvez a gente pensasse num Ceará realmente muito mais propositivo, tendo muito mais a bola, mas eu esperava um CSA mais competitivo, como foi no primeiro tempo. No primeiro tempo eu vi um CSA que, mesmo não encaixando um contra-ataque, mas era um CSA que estava muito mais organizado, ao meu ver. Aí vamos lá para o que eu vi, o que eu entendo do técnico Igor Magalhães. Primeiro, uma substituição ele teve que fazer por causa do Enzo, né? Isso daí não tem que se falar. Só que eu não teria entrado com o Wellington Nunes. Eu entendi a substituição dele e ali ele coloca o Wellington, talvez para ser essa opção ali do outro lado, tanto para recompor, né, essa opção de força, de velocidade, mas e aí talvez a ideia foi muito boa, mas aí a gente tem que colocar também a parte do jogador, né? O Wellington, ele não fez uma boa partida. Ele basicamente não tocou na bola, né? Ele não teve uma jogada em que a gente conseguisse falar, pô, realmente essa substituição deu certo, né? E aqui eu falo, né, avaliando o que foi o jogo. E ainda tomou ali um cartão amarelo que eu acho que não precisava, né? Mas ele fez a falta para parar ali o lance, né, no corredor esquerdo, né? Lance de ataque ali do Ceará, próximo da área. Então eu acho que o Igor demorou para mexer. E quando ele faz as substituições, dessa vez eu acho que não deram certo. E eu dou todos os méritos, tá? Eu acho que quando acerta, a gente tem que vir aqui e falar. Olha, eu acho que acertou por causa disso, disso, disso. Dessa vez, eu vi um CSA que não foi como o que a gente estava acostumado, né? Nos outros jogos. Talvez porque o Ceará... Eu acho que não. Porque o CSA eu acho que conseguiu fazer no primeiro tempo. Mas o segundo tempo eu acho que acabou pesando. Aí cabe ao Igor, aos jogadores, à comissão técnica como um todo, entender o porquê que o segundo tempo foi abaixo. Lembrando, contra um adversário de Série A, né, com todo o investimento, mas que não estava ali com o seu time principal. Porém, tem ali as diferenças, né? Mesmo o time reserva do Ceará ainda tem uma diferença de investimento aí para o time reserva, para o time titular do Centro Esportivo Alagoano, né? É um CSA que, de novo, vem mantendo uma linha de... Eu acho que o que deve ser criticado numa partida, e uma partida tem 90 minutos, muita coisa acontece, então abre margem para você errar e você acertar, né? Eu acho que eu sempre venho pontuando o que o CSA erra e o que o CSA acerta, na minha percepção, né? E nesse jogo, eu quis separar em dois tempos por conta disso. Eu acho que o primeiro tempo, eu acho que o CSA, dentro da proposta dele, fez um bom jogo. A gente poderia falar que poderia ter encaixado melhor um contra-ataque? Talvez. Mas talvez não. Eu acho que sim. Eu acho que o CSA pecou nesse sentido no primeiro tempo. Mas foi um CSA que eu via a organização e não via tirando a chance do Pedro Henrique que ele chuta pra fora, não vi o CSA com riscos de tomar esse gol, né, do Ceará. E de novo, equipe com investimento e tudo mais. No segundo tempo, eu vi um CSA que eu não estou acostumado a ver. Porque o sarrafo que esse mesmo grupo colocou é lá em cima, né? De um time mais organizado, né?
encaixando o contra-ataque, continua. Acho que o gol perdido pelo Wellington Nunes não se pode perder, mas era um jogo também, e aí talvez, eu peço que você não precisa ficar chateado por causa disso, mas a gente tinha essa noção de um jogo, e aí você pode colocar a sua opinião se você pensa diferente, tranquilamente, aqui o espaço é para isso mesmo, que era um jogo em que o CSA poderia perder essa invencibilidade. Isso eu já falava no pré-jogo, né? O que o CSA conseguisse trazer para casa era lucro. Aqui o CSA perdeu de 1-0. Eu acho que o Ceará jogou para fazer mais do que 1-0. Sinceramente, não fugiria muito disso, não. Se o jogo terminasse empate também, eu acho que estaria de bom tamanho. E eu vinha preparado para um jogo em que terminasse empatado. Mas aconteceu, o Dieguinho foi muito feliz ali no chute dele. Eu acho que o CSA pecou também pelos seus erros aí dentro de campo, individuais e coletivos. E agora é você tentar organizar para o Penedense. Por que eu digo tentar organizar? Porque tem pouco tempo. O CSA vai voltar amanhã. Amanhã não, né? Que já é 00:17. CSA volta, né, já na quinta-feira para chegar na quinta e na sexta já viaja, né? E tem que ver como é que vai ser a logística e obviamente que eu vou passar aqui para vocês no vídeo de mais tarde, né? De 4 horas da tarde. Mas é um CSA que perde a invencibilidade, eu acho que quando podia perder. Se a gente fosse colocar aqui, é bem melhor perder agora num adversário em que a gente já imaginava que o que viesse era lucro, apesar do jogo nos ofertar coisas diferentes, coisas maiores, mas a gente imaginava um CSA que o que conseguisse fora de casa contra o Ceará era lucro. A rodada ajudou muito o CSA também, é bom que se diga isso. Então, eu ainda não olhei o G4, mas eu vou trazer aqui para vocês. Eu acredito que o CSA termina no G4 ainda. É você se apegar aos jogos dentro de casa, que aí é onde vai decidir se o CSA se classifica ou não. É Náutico, é Sampaio. Esses jogos o CSA vai jogar sim dentro de casa. É um América fora de casa. A Juazeirense conseguiu empatar com o Bahia dentro de casa, né? Então, assim, é um grupo muito nivelado. Eu acho que aqui o CSA acabou perdendo a invencibilidade quando podia perder. É pegar os confrontos diretos, que eu digo como confrontos diretos, repito, Náutico, Sampaio, América, e aí você fazer o seu dever de casa, né? Contra Sampaio e Náutico, buscar os 3 pontinhos lá contra o América de Natal, e eu acredito que o CSA encaminha bem aí a sua classificação. Então não é algo que a gente tenha que ver, né, como uma crise, mas se a gente for analisar o jogo, eu acho que o CSA foi diferente do que a gente estava acostumado a ser, e mesmo com um adversário muito qualificado como o Ceará, eu acho que o CSA pecou ali em alguns momentos, inclusive na organização defensiva. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo, quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é sempre muito importante. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.